Fala turma, tudo bem com vocês? Aqui é o Érico Feitosa e hoje eu vim conversar sobre dicas para conseguir jobs nas apostas ou empregos nas apostas, né? Eu trouxe uma reflexão bem objetiva hoje, tá? E eu trouxe três perspectivas, tá? Perspectiva de tipster, perspectiva de trabalhar numa área mais administrativa, né, para apostadores, né, sindicatos, brokers, etc. E uma perspectiva mais para trabalhar na indústria, tá? Eu vou ser bem direto nesses três pontos. Primeiramente, né, se você sonha e pensa em um dia trabalhar como tipster, seja escrevendo prognóstico, seja enviando tips em algum canal, seja participando de algum serviço pago, seja ele serviço de grupo VIP, seja ele serviço de broker, seja ele um sindicato, tenha em mente o seguinte, veja, para você ser contratado como tipster, você precisa ter alguns pré-requisitos, tá? Talvez o principal deles seja o pré-requisito da planilha, certo? O que eu recebo de gente perguntando se tem vaga para trabalhar, mas não tem uma planilha para mostrar seus resultados, assim, não dá nem para contar, assim, né? É impressionante. Então, se você pensa em um dia ser contratado por alguém, tá? Você precisa ter organizado as suas planilhas de resultados. Você precisa começar a pensar nisso desde já. Você pensa daqui a um ano, 2 anos ser contratado, você precisa começar a pensar nisso desde já, tá? E de preferência que essa planilha tenha números públicos, tá? Que seja em plataformas ou que você tenha algum canal público, né, com o número de pessoas que valide socialmente sua planilha, certo? Então, essa é uma dica assim básica, né, para quem está procurando trabalho. Veja, a indústria está crescendo e a necessidade de novos tipos está crescendo também, certo? Então, acredito que teremos cada vez mais oportunidades, certo? Isso significa que vai ser fácil? Não, tá? Porque também a concorrência tem aumentado de forma muito, muito, muito forte, certo? Então não ache que é qualquer coisa, tem muita gente atrás, tá? Do mesmo sonho que o seu. Então, as pessoas, os apostadores, quem está contratando, não irá contratar né, qualquer coisa, tá? Contratar os melhores. Então você tem que lutar para ficar entre os melhores, certo? Então, além da planilha, eu acho que é fundamental você ter um certo currículo, certo? Que mostre um pouco da sua experiência, né, de trabalho dentro e fora das apostas, acho que é válido. E também que mostre ahn, o seu nível de formação dentro das apostas, né? É sempre bom você dizer o que você já estudou para quem quer te contratar. Então, se você já fez algum curso, se você já fez, né? Se você tem alguma experiência que traz de fora das apostas para dentro, né? Se você é programador, se você mexe com, né? Você tem um curso avançado de Excel, ou se você já fez um curso, né? Uma aposta de valor, se você já fez o Educabet, enfim, sempre importante você dizer, né, o que é que você tem de informação quando você está, né, procurando ou está colocando o seu currículo à disposição, tá? Assim como registrar todas as suas experiências de trabalho dentro das apostas, tá? Dentro desse seu currículo, né, se a gente for pensar assim. Importante quem estiver te contratando saber se você já trabalhou em algum lugar, né, por quanto tempo, etc, porque isso fortalece o seu currículo, tá bom? Então, em relação ao tips, é isso. Em relação à parte mais administrativa, que tem muito trabalho também, isso pensando em empresas, né, de apostadores, o que é que eu me refiro na parte administrativa? Trabalhar com planilhas, né, trabalhar com registro de números, trabalhar com atendimento ao cliente, enfim, é um trabalho mais interno mesmo. Aqui, dificilmente a gente vai ver apostadores divulgando isso publicamente, que está precisando de gente para trabalhar na parte administrativa. Então, primeiro, né, o que é que você vai precisar fazer para conseguir um job desse? Você vai precisar ter relações, né?
Você vai precisar participar de comunidades, vai precisar é, manter algum tipo de relação ali, né, com um conjunto de pessoas que costumam oferecer esses trabalhos, né? Ficar enchendo o saco é, no direct do Instagram, enfim, sempre tem, né, alguém que, né, pode cavar uma oportunidade assim. Então, veja, é, esse é o tipo de job que vai sobrar para quem tiver mais relação, né? Então, você precisa basicamente fazer parte ali da comunidade, né, que as pessoas que contratam, né, fazem parte também, entendeu? Isso é muito difícil, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, né? E um outro ponto que eu acho que é fundamental é bater a porta, bater na porta. Esse é um tipo de job que você tem que bater na porta, tá? Porque dificilmente vai vir de lá para cá, tá? Então, o outro, o anterior, né, de tipster, é mão dupla, tá? Às vezes você tem que bater na porta, às vezes, né, abre uma chamada pública né, do cara, enfim. Mas o trabalho administrativo, eu não vejo tanta mão dupla assim, não, tá? Às vezes, né, não tem tanta abertura assim. Então, você precisa ter boas relações. E, por fim, um trabalho mais para a indústria, né? Se você quiser trabalhar do lado de lá do balcão, né? Casas de apostas, empresas né, de pagamentos, etc. Aí eu recomendo o LinkedIn, tá? O LinkedIn, que é uma rede social que é especializada em eu não sou especialista em LinkedIn, mas ela é especializada em trabalho, em emprego, assim, né? Uma rede que é voltada para currículos, para oportunidades de emprego, né? Para vagas de emprego. E a indústria das apostas está muito no LinkedIn. Muito, mas não é pouco, não é muito. Não tem muita oportunidade por lá, tá? Então, se você tiver um bom LinkedIn, se você tiver, né, relações lá, você vai achar um emprego. E se você domina o inglês, fala inglês, essa chance aumenta bastante, tá? Lembrando que a gente está em processo de regulamentação das apostas no Brasil. As casas de apostas estrangeiras estão vindo para cá, assim, com gosto de gás, tá? Botando o pé na porta e vão contratar, tá? E se você estiver bem posicionado lá, né, pode achar um bom emprego aí para trabalhar ou presencial ou home office. Geralmente, né, os melhores empregos são presenciais e geralmente acontece lá em São Paulo, não tem muita escapatória. Porém, a gente ainda não sabe como é que as casas irão posicionar os escritórios delas aqui no Brasil. Eu acho que terão multis escritórios, né, coisas no Nordeste, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Brasília. Então, pode surgir algumas oportunidades nessas cidades, tá? Então, é um pouco disso, desse compartilhamento de insights com vocês, tá? Para vocês pensarem, né? Não tem nada aqui, uma regra, um plano do que fazer, mas são mais compartilhamento mesmo de coisas que veio na minha cabeça que eu achei importante passar para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, que fique aí, né? Desperte alguma questão em vocês, tá bom? Grande abraço, professor, tamo junto. Valeu demais, viu?